Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, fundador aqui do canal Contabilidade com Café. Eu vim aqui trazer uma incrível notícia para você, que é a nossa série de vídeos que nós vamos falar sobre a elaboração da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2020. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você, faça inscrição no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que esse vídeo, que é gratuito, possa atingir o maior número de pessoas. Eu sou contador, professor universitário, perito judicial na área contábil e financeira e mestre em economia. Eu espero conseguir, por meio dessa série de vídeos, contribuir para o seu crescimento profissional e, quem sabe, você aprendendo ou aperfeiçoando o processo de elaboração de declarações de imposto de renda, conseguir aí uma renda extra, uma vez que você vai conseguir captar clientes, fazer as declarações de imposto de renda e, quem sabe, aí ganhar um dinheirinho para reforçar a sua renda, ok? Bem, após a vinheta, nós vamos iniciar esse vídeo, que é a primeira parte dessa série de vídeos, onde nós vamos falar sobre as noções básicas do imposto de renda, nós vamos ver quem são as pessoas obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, entre outros aspectos introdutórios que a gente precisa conhecer para dar prosseguimento ao nosso curso, nossa videoaula sobre a declaração de imposto de renda 2020. Bem, olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Sameiro, estamos retornando. Nós vamos agora iniciar a parte 1 dessa série de vídeos sobre a elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2020. Bem, primeiramente a gente precisa entender quem é obrigado a fazer o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Bem, esse ano, a Secretaria da Receita Federal, por meio do Ministério da Economia, emitiu essa instrução normativa RFB, Receita Federal do Brasil, número 1924, foi de 19 de fevereiro de 2020. Então essa instrução normativa vai trazer todas as regras a respeito da Declaração de Imposto de Renda 2020. Então lá vai ter os limites, a obrigatoriedade, o que deve ser feito, o que pode, o que não pode. Então lá é a origem da norma que trata sobre a Declaração de Imposto de Renda. Então qualquer dúvida você pode acessar essa instrução normativa e você vai encontrar lá as respostas para eventuais dúvidas que você tenha no preenchimento da declaração, ok? Bem, de acordo com a instrução normativa, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física referente ao exercício 2020 a pessoa física residente no Brasil, que no ano calendário 2019, bem, aí ele elenca aqui alguns pontos importantes que a gente precisa ficar atento, porque não é só a questão da renda em si. A renda de R$ 28.559,70 é um dos itens que a gente precisa ficar atento com respeito à obrigatoriedade. Bem, se o contribuinte recebeu rendimento tributável sujeito ao ajuste da declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, ele automaticamente está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Então o que a gente salienta aqui quanto ao rendimento tributável. O rendimento tributável é aquele que sofre tributação na declaração de ajuste anual, que é a declaração que a gente vai estar fazendo aqui, ok?
Bem, nesse limite de 28.559 não está entrando os outros rendimentos, né, como, por exemplo, rendimentos isentos, ou seja, aquela renda, aqueles juros da poupança, por exemplo. Esse não entra aqui. Se você no ano de 2019 recebeu lá um determinado valor, né, referente a saque de fundo de garantia, que também é isento, então esse valor não entra no somatório dos 28.559. Só entra os rendimentos que são tributáveis. O outro item quanto à renda é receber o rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. Então, se somando todos os rendimentos isentos, os não tributáveis, né, que evidentemente é a mesma coisa que isento e não tributável, né, é mais ou menos a mesma coisa. Não tributável é que nunca será tributável, isento pode ser momentâneo, então isento e não tributável não incide tributação. E também os tributados exclusivamente na fonte. Eles já foram tributados anteriormente e não serão tributados agora na declaração de imposto de renda. Tá? Então, o imposto que foi pago sobre uma renda tributada exclusivamente na fonte, ela já foi paga, já foi descontada e não entra para efeito de composição de imposto de renda a pagar e nem a restituir. Ou seja, aquele imposto que você pagou lá atrás, em 2019, né, referente ao tributo exclusivamente na fonte, ele nunca será devolvido, né, para você, tá ok? Nunca será restituído. Bem, então somando isento, não tributado e tributado exclusivamente na fonte, se a soma exceder a 40 mil reais, então o contribuinte ele está automaticamente obrigado. Então pode surgir a situação, por exemplo, de em 2019 o contribuinte não teve renda tributável nenhuma, então é zero, porém, somando todas as rendas isentas, não tributadas, tributáveis ou exclusivamente na fonte, se der mais de 40 mil, por exemplo, 41 mil reais, ele passa a ser obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Okay? Então, muito cuidado a isso quando você for orientar o seu cliente. Tá? Qual foi a sua renda tributável? A minha foi 20 mil. Então você não é obrigado. Calma, tem que perguntar. E as outras rendas? Entenderam? Senão corre o risco do seu cliente cair na malha fina, ser autuado lá pela Receita Federal, ficar com o CPF lá, com status lá de pendente de regularização, aí ele não consegue abrir conta bancária, fica com problema lá no e-social, não consegue abrir lá o MEI, então vai gerar problemas para ele, né? Outra coisa em relação ao ganho de capital e operações em bolsa de valores. Vamos supor que esse cliente não teve renda tributável, ou seja, foi zero, não tinha renda isenta, etc e tal, foi zero. Mas fez operação de bolsa, né? Comprou e vendeu ações na bolsa. Então, nesse caso, a gente vai precisar analisar a situação. Então, aí diz, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou realizou operação em bolsa de valores de mercadorias de futuros assemelhados. Ou seja, tinha o que é um ganho de capital? Ganho de capital é quando você tem um lucro na venda de um bem. Então você tinha uma casa, comprou por 200 mil reais, vendeu por 250, você teve um ganho de 50. 250 seria a sua receita, 200 foi o custo que você pagou na época, 50 reais é o que você ganhou na transação. Então, sobre esses 50 mil reais, a princípio, incidirá o imposto de renda, né, de 15% sobre esse ganho de capital. Tá? Mas essa parte do ganho de capital é um curso à parte, né? É uma outra situação,
né, quando o contribuinte ele realiza ganho de capital, é necessário baixar um programa específico no site da Receita para fazer essa apuração do ganho de capital, porque pode ser que mesmo ele tenha tido um ganho de capital, ele não tenha, por alguma isenção, algum benefício fiscal, ele não tenha nenhum imposto a pagar, tá? Então, isso tem que ser estudado. Mas, de qualquer forma, ele apurou ganho de capital, então passa a ser obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, ok? E outra coisa é em relação às operações em bolsa de valores, mercadorias e de futuros, ou seja, ele fez alguma transação que envolve a Bovespa, por exemplo, o AB3, né, como ela é chamada hoje, então é obrigado a fazer a elaboração do imposto de renda desse ano. Outra situação, optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto na venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda nos termos do artigo 39 da Lei 11.196. Então, esta situação é uma situação específica, que é o caso de uma pessoa que vendeu um apartamento, por exemplo. No caso, essa legislação ela prevê que esse ganho de capital não seja taxado pelo imposto de renda, desde que o dinheiro da venda do imóvel seja utilizado para comprar um outro imóvel no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses aí, mais ou menos, né? Então, se o contribuinte se enquadrar nesta situação, então ele passa a ser obrigado também a fazer a sua declaração do imposto de renda. Outra questão é relativa à atividade rural, né? Ainda que ele não tenha tido renda tributável, não teve renda isenta, não teve renda sujeita a tributação exclusiva, não teve ganho de capital, mas, porém, obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50, referente à atividade rural, então ele está obrigado a apresentar a declaração. Outra coisa, pretenda compensar no ano calendário de 2019 ou posteriores prejuízo de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário 2019. Então, a atividade rural, caso tenha tido prejuízo, por exemplo, em 2018, ele queira utilizar esse prejuízo para abater o ganho dele, né, em 2019, então ele tem que apresentar a declaração, ainda que a renda dele tenha sido, por exemplo, inferior a R$ 142 mil. Outra condição, bens e direitos. Teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Não teve renda nenhuma, absolutamente nenhuma, ao longo de 2019, mas tem lá um apartamento que vale R$ 400 mil, então está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Outra situação, condição de residente no Brasil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. Essa situação também é uma situação específica, né? Não é da maioria dos brasileiros, né? Alguns brasileiros optam em sair do país e quando saem para morar definitivamente, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer outro lugar, fazem a comunicação de saída definitiva do país e lá permanecem morando no exterior. Caso eles decidam retornar e voltar a morar no Brasil, né, e talvez esse tenha sido o caso de alguém em 2019 e no dia 31 de dezembro continuava, né, no Brasil, então esse cidadão ele precisa realizar a elaboração da declaração do imposto de renda. Ok?
Bem, a pessoa física está dispensada da apresentação da declaração desde que não se enquadre em nenhuma dessas hipóteses anteriores que nós falamos agora, conste como dependente de declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenha sido informado de seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. Então, se você, se o contribuinte, ele entrou na declaração de outra pessoa, então ele está isento, então ele está dispensado de apresentar a sua própria declaração, uma vez que a sua renda, os seus bens, também entraram na declaração de outro contribuinte. Então, por exemplo, o pai, ele faz a sua declaração de imposto de renda, coloca o seu filho como seu dependente. Ao fazer isso, e caso esse filho trabalhe, faça um estágio, alguma coisa assim, tenha algum tipo de renda, o pai, contribuinte, precisa trazer para dentro da sua declaração todas as rendas do filho dependente e também os bens que estejam no nome do filho dependente. Então, nesse caso, é como se a declaração do filho fizesse parte da declaração do pai. Então, nesse caso, ele está dispensado, o filho estaria dispensado de apresentar uma declaração separada, ok? Isso vale para a esposa, em algumas situações para mãe, pai, avô, avó, ok? Bem, outra coisa, teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$300 mil em 31 de dezembro de 2019. Então, nesse caso também, caso o marido ou a esposa coloque o seu cônjuge na sua declaração e esse cônjuge não tenha bens superiores a 300 mil, então ele está dispensado de fazer a declaração de imposto de renda. As pessoas físicas que são obrigadas devem apresentar a declaração no período de 2 de março a 30 de abril de 2020. Esse é o período para você realizar, fazer a declaração de imposto de renda, e tem que ficar atento ao último dia, dia 30 de abril, porque o prazo não é meia-noite, é às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se 24 lá, 000, já era, perdeu o prazo e vai ficar sujeito à multa da entrega em atraso da declaração posteriormente. Bem, outra situação importante que diz respeito ao artigo 7º, parágrafo 5º da nossa instrução normativa é que em algumas situações, no caso dos contribuintes que tiveram renda de 5 milhões de reais para cima, precisam, na verdade, só conseguirão transmitir a sua declaração de imposto de renda por meio do certificado digital, ok? Então, o cliente ele vai precisar ter o certificado digital, que pode ser emitido na CertSign, na Fenacom, em outras certificadoras credenciadas, onde ele vai receber uma espécie de arquivo eletrônico, que pode ser instalado em um pendrive, um chip de uma identidade eletrônica, celular, etc. Então, com essa chave eletrônica, ele consegue transmitir a sua declaração de imposto de renda. Bem, outra coisa, lá no parágrafo 6º, diz que a declaração de ajuste anual relativa a espólio, independentemente de ser inicial, intermediária ou declaração final de espólio, que se enquadre nas hipóteses previstas no parágrafo 5º, ou seja, dos 5 milhões de reais, deve ser apresentada em mídia removível a uma unidade da Receita Federal do Brasil durante o horário de expediente. Então, nesse caso, não haverá necessidade de ter certificado digital, uma vez que quem transmite a declaração de espólio é justamente o espólio, é o CPF da pessoa falecida. Então, se a pessoa faleceu, como é que ela vai ter certificado digital válido,
ela poderia até ter anteriormente, mas só quem poderia utilizar isso era o próprio contribuinte, que agora já é falecido. Então não tem muito sentido isso. Então, nesse caso, a pessoa que está cuidando, né, do inventário, que é o responsável por isso, para se dirigir à Secretaria da Receita Federal, né, fisicamente, e levar uma mídia removível com um arquivo, que será recepcionado pelo atendente e com isso a entrega será efetivada, ok? Mas se, no caso, a renda for inferior a 5 milhões no ano, né, então pode ser transmitida via internet por qualquer contribuinte ou alguém que for contratado por ele, como deve ser o caso, nesse caso do contabilista. O parágrafo 7º ainda, né, diz que o disposto nos parágrafos 5º e 6º não se aplicam, né, não se aplica a declaração de ajuste anual elaborada com a utilização de computador, mediante acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, extrato de IRPF, disponível no ECAC, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 4º, ok? Então, uma coisa interessante que a gente vai falar depois é esse aplicativo Meu Imposto de Renda, que pode ser instalado, né, no seu tablet, no seu computador, né? Você instala lá o app e ao longo de 2019 você poderia ter adiantado a sua declaração de imposto de renda, ok? Esse meu imposto de renda ele pode ser acessado via internet, na página do ECAC. Bem, na parte 2 dessa série de vídeos, né, ou seja, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer a instalação do programa do imposto de renda, ok? Mas de qualquer forma, aqui a gente só está adiantando, a gente vai acessar depois de lá o site da Receita Federal, né, que é receita.economia.gov.br, e por meio do site da Receita a gente vai baixar o programa IRPF 2020, né, fazer a instalação e a partir daí a gente vai conseguir utilizar o programa, tá? Então, de qualquer forma, o programa ele pode ser obtido, o PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, pode ser obtido a partir do site da Receita Federal. Bem, como nós falamos, né, nós já citamos aqui o Meu Imposto de Renda, né, que é um aplicativo que pode ser baixado no celular, né, um app, né, um app, ou pode ser acessado pelo desktop, pelo notebook, por exemplo, na página do ECAC. Tá? Então, o Meu Imposto de Renda é serviço da Receita Federal do Brasil que permite o preenchimento, o envio e a retificação de declaração de imposto de renda sobre a renda de pessoa física, utilizando dispositivos móveis, tablets e smartphones, com sistemas operacionais Android e iOS. Então está acessível aí para quem usa Android ou iPhone, por exemplo, ou utilizando o Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, que você acessa a partir do site da RFB na internet, ok? Então, esse Meu Imposto de Renda não é o programa do imposto de renda, que a gente vai baixar e instalar no computador, tá, ok? Esse Meu Imposto de Renda, na verdade, é um site especializado da RFB, onde você consegue fazer a sua declaração lá. É como se fosse uma declaração online, ok? Então, você pode ir preenchendo e depois, quando chega nessa época agora, você consegue fazer as correções, fazer algumas atualizações e enviar a partir dali. Tem algumas limitações para você utilizar o programa, né, o aplicativo Meu Imposto de Renda. Não permite o preenchimento de declarações finais de espólio ou de saída definitiva do país. Então, essas duas situações têm que ser por meio do programa baixado no computador, instalado no computador. A pré-preenchida somente estará disponível, né, no ECAC com certificado digital. Então, o Meu Imposto de Renda, que você acessa pelo ECAC,
né? Esse E de eletrônico, né? CAC é de Centro de Atendimento ao Contribuinte. Então, esse Centro de Atendimento ao Contribuinte eletrônico, que é esse site especializado da Receita Federal, você só terá acesso a essa declaração já pré-preenchida se você tiver o certificado digital que comprova que é você mesmo que está acessando a página da internet, ok? Contribuintes obrigados ao preenchimento de demonstrativos da atividade rural, ganho de capital ou renda variável, então tem essa limitação. Contribuintes que possuam rendimentos tributáveis ou pagamentos superiores aí, né, de 5 milhões para cima, né, no caso tem que ter o certificado digital, e contribuintes com imposto pago no exterior. Então aí também fica impedido de utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda para enviar, transmitir a declaração de imposto de renda. Então tem que ser por meio do programa convencional instalado no computador. Ok? Aí nós temos uma tela demonstrando, né, como é que você acessa o Meu Imposto de Renda. Né? Se você tem Android, por exemplo, você acessa lá o Google Play, né? O aplicativo do Google Play no seu smartphone ou no tablet, ok? E você digita lá Meu Imposto de Renda, ele vai fazer uma pesquisa, vai aparecer mais ou menos essa tela, né? E você instala, tá? Você instala ele no seu smartphone ou no seu tablet, por exemplo, ok? Vai ter lá uma configuração inicial, um cadastro inicial que você vai ter que fazer, e aí você consegue ter acesso à sua vida, digamos assim, do imposto de renda, ok? Não é só para imposto de renda, você consegue fazer outras coisas lá. Bem, outra coisa importante é saber que a multa, né, por atraso na entrega da declaração é cobrada quando o contribuinte estiver obrigado a apresentar a declaração e a entrega for realizada após 30 de abril. Então você tinha que fazer a declaração, era obrigado, não fez. Fez lá no dia, sei lá, no dia 5 de maio, já era, vai pagar a multa. E essa multa é de 1%, né, ao mês calendário, então é 1% por mês, ou fração dia, calculado sobre o total do imposto devido apurado na declaração que você está enviando com atraso, ainda que integralmente pago, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74. Esse valor, essas regras já vêm de bom tempo, né? Então praticamente não mudou, e mais ou menos já está congelado esse valor, já tem aí 5, 6, 7, 8 anos mais ou menos, ok? E o valor máximo é de 20% do imposto de renda. Então tem que ficar bem atento, porque a multa não é só de R$ 165,74, pode ser bem maior, pode ser de até 20% do imposto que você teria que pagar. Então tem que pagar 10 mil de imposto, vai pagar R$ 2.000 de multa. Assim que transmitir a declaração em atraso, o contribuinte receberá a notificação de lançamento da multa. Então, na hora que você envia a declaração fora do prazo, naquela hora da transmissão, o próprio sistema ele já te comunica que tem uma multa a pagar. E aí você consegue gerar o DARF separado da multa e efetuar o pagamento. Caso não concorde com o lançamento, né, dessa multa, o contribuinte poderá impugná-la no prazo de 30 dias, contado do recebimento da notificação do lançamento. Então, isso aí, evidentemente, que é uma situação muito complicada, né? Vai ser muito difícil de você provar que você transmitiu a declaração por culpa da Receita Federal e não foi sua. De outra forma, eu acho muito difícil você fugir dessa multa. O DARF pode ser impresso diretamente no próprio programa, então você faz o programa, transmite e o programa já gera o DARF para você pagar, tá? A cota única do DARF ela deve ser paga até dia 30 de abril, ok? Que é o vencimento do DARF, sem sofrer nenhum acréscimo moratório. Após essa data, o pagamento deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais, ok? E aí você vai ter que procurar a pessoa que entregou a declaração de imposto de renda para você, ou então você mesmo vai no site, né, da Receita Federal e tenta emitir
o DARF, né, com os ajustes, né, da taxa Selic, né, os juros e a multa, ok? O imposto pode ser parcelado em até 8 cotas mensais com valor mínimo de 50. Então, se você tem lá R$1.000 a pagar de imposto de renda, você pode dividir isso em 8 cotas, então vai dar cento e pouquinhos reais lá para você pagar. Tá? Agora, caso você tenha R$150 a pagar de imposto, então você só vai conseguir parcelar em 3 cotas, cada uma de R$50. O imposto pode ser pago em débito automático em conta bancária no próprio titular da declaração. Tá? Então, você pode, na declaração de imposto de renda, cadastrar o pagamento do DARF como débito automático, que é o que eu recomendo, porque senão todo mês você vai ter que emitir o DARF no site, e isso dá um trabalho, nem todo mundo tem essa digamos assim, né, essa facilidade, né, de navegar no site ali da Receita Federal. Então eu aconselho que você cadastre o débito automático na própria declaração, ok? Que quando chegar no último dia útil do mês, é feito o lançamento na sua conta corrente. As cotas vencem no último dia útil de cada mês e são corrigidas pela Selic mais 1%. Então, quando você divide o imposto em cotas, né, você vai pagar mensalmente, você não vai pagar um valor fixo. Tá? O valor da parcela ela vai ser reajustada pela Selic, que ela está bem baixinha hoje, né? Graças a Deus, e mais 1%. Então só sofre apenas uma correçãozinha, né? Uma atualização para meio que compensar ali a perda monetária, né? De inflação e tal, mas você não paga a multa, ok? Bem, gente, então a gente vai ficar por aqui, concluímos a parte 1. No próximo vídeo a gente vai entrar na parte 2 e nós vamos falar sobre a instalação do programa, do PGD, o Programa Gerador da Declaração, ok? Bem, eu espero vocês lá no segundo vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E faça a inscrição no canal, clica lá no sininho, que é para você receber as notificações dos próximos vídeos. E lembrando que esse curso não para nesses 2 vídeos, ele vai continuar. Nós vamos gravar uma série de vídeos explicando o preenchimento de cada uma das fichas da declaração. Então, se você está pensando em fazer declaração aí para os seus amigos, para os seus familiares, né, captar clientes e ganhar o dinheirinho, né, assista aos vídeos até o final, acompanhe o curso até o final e você vai conseguir com certeza fazer a maioria das declarações de imposto de renda. Tá ok, gente? Obrigado aí pela audiência de vocês e compartilhe o vídeo.